Muito bem, galera, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Domingão excepcional hoje, estou largando esse vídeo aqui no YouTube porque tivemos um acontecimento de médias proporções preocupante, tá? Vocês devem ter acompanhado lá no nosso Instagram e aqui também no YouTube a questão da P19, que teve uma adernação significante, ela adernou bastante, ou seja, ela teve uma inclinação para um dos bordos que acarretou até num processo de abandono da plataforma. Agora a situação está controlada, está todo mundo bem, a situação está segura, a Petrobras tomou ali ações para que retornasse a estabilidade da embarcação e que tudo corresse bem até então, nesse domingo. As últimas informações que eu consegui coletar é que está tudo sob controle. Então, o que é estabilidade? O que é uma plataforma semi-submersível? Qual é o status dessa embarcação? E o passo a passo, né, desse processo. Eu acho que vai ser importante tanto para quem já está na área e para quem quer entrar para trabalhar nesse tipo de ambiente, entender o que é estabilidade, como é que você tem que se comportar, estar preparado para esse tipo de situação, porque você está passível de passar por isso, desde que você está a bordo de uma embarcação, seja ela um navio, uma plataforma semi-submersível, uma lancha ou um caiaquezinho, você stand-up paddle. Meu amigo, está em cima do mar, tem que estar ligado. Muito bem, então o que acontece? Existem alguns tipos de plataforma, né, que são empregadas na exploração de petróleo e tal. Eu vou passar rapidamente esse vídeo, eu não quero que passe muito mais de 10 minutos, aí 10 minutinhos de marinha, mas eu quero que você entenda o processo. A P19 é uma plataforma semi-submersível, tá? Esse modelo aqui que está falando aqui que é o Pum-Tum, ok? Então existem outros modelos de plataformas. Existem as plataformas fixas para água rasa, né, que a profundidade não é tão grande, 30, 50 metros e tal. Então, a P19 é uma semi-submersível. E, por conta disso, ela tem características de estabilidade, de lastro. O que é lastro? É onde você coloca ou tira carga para você manter a plataforma sempre no mesmo nível. Para que a gente entenda um pouco de por que isso é necessário, a gente precisa entender um pouquinho do conceito de estabilidade. Por que ferro boia? Por que navio boia? Como é que a gente vai fazer essa... Eu vou tentar demonstrar de uma forma bem lúdica, uma forma bem tranquila, para que qualquer pessoa consiga entender, tá bom? Então vamos lá. Dependendo da forma que você tem um objeto, da densidade e do volume que aquilo tem, você pode fazer com que aquilo flutue em determinado fluido ou não, tá bom? Todo mundo já viu em vários programas a brincadeira de vai boiar ou não vai boiar. Então você pega uma bolinha de gude e joga dentro da água, o que você espera que aconteça? Fundo. Se você tem uma bola de isopor e você joga na água, vai boiar. Por quê? Porque a bola de isopor ela tem um volume maior, ela não tem um peso grande igual o vidro, ela tem um volume maior, então entre as moléculas dela tem mais oxigênio, mais espaços, e por conta da forma, né, redonda, ela acaba tendo uma ação do empuxo que sustente ela em cima da água. O que é o empuxo? É uma força oposta à gravidade. Eu estou sentado aqui nessa cadeira porque a gravidade está me mantendo pressionado aqui contra a Terra, né? Todo mundo sabe o que é o efeito da gravidade. Não, acho que isso aí é uma coisa que a gente não precisa explicar muito. Mas o empuxo, às vezes, as pessoas não sabem. O empuxo é uma força que existe dentro de fluidos que faz com que, dependendo do seu formato, do seu peso, a gravidade empurra para baixo, o empuxo empurra para cima. Tá bom? Existe uma relação também, porque o empuxo é para fluidos. Então, quando a gente fala de fluidos, entenda que isso também acontece nos céus, avião, tá bom? Mas aí até questão de pressão, velocidade, eu não quero entrar nesse tipo de nível. Eu quero falar sobre o que pode ter acontecido na P19 e onde nós precisamos ter atenção. Isso é importante por quê? Vamos lá, vamos falar da P19. Vamos botar aqui o que aconteceu e o que a gente sabe das notícias que estão circulando por aí. Como eu estava falando para vocês, a P19 é uma plataforma semi-submersível e esse é o formato dela aqui, o formato de Pum-Tum. Então ela tem pernas, ela embaixo tem como se fosse... algumas submersíveis elas podem ter formatos
diferenciados de base, né? Às vezes parece que são 2 submarinos compridos embaixo assim, às vezes cada pé é uma unidade independente, não tem ligação entre um pé e outro, enfim. Mas isso é detalhe. Eu não quero entrar em muitos detalhes agora com vocês, não. Eu quero que vocês entendam o conceito, tá? Então, o que foi notícia? Portos e navios, gosto muito, vocês sabem muito bem disso. A Portos e Navios sempre traz informação com bastante credibilidade. Então, quando você vê aqui na Portos e Navios, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para casar um pouco mais dentro do nosso vídeo. Eu acho que agora a gente consegue ver de uma maneira... Isso, está muito melhor agora. Muito bem. Então, daqui na Portos e Navios, a gente vê a informação que a P-19 precisou ser estabilizada para evitar acidente. Cara, esse nível de Então você vê que esse nível de inclinação, né, de adernamento da plataforma é assustador. E vejam que aqui você tem algumas amarras da plataforma que fazem a fixação dessa plataforma. Por quê? Porque ela não está no fundo do mar. Ela é presa através de amarras. O que são as amarras? São aquelas âncoras grandes que você lança ali. Se eu não me engano, ela tem 16. Se eu não me engano, são 16. A gente vai ver aqui. Então, assim, ela deu uma adernada violenta, tá? Deu uma adernada boa. Ela entrou mais peso aqui e pode ter sido uma manobra de lastro. Por quê? Porque a P-19 ela está em descomissionamento. O que é descomissionamento? É um processo que você começa a desmontar os equipamentos para poder serem destinados a sucateamento, a reciclagem e tal. Existe um processo de reciclagem, né, de descomissionamento de plataformas. Eu vou falar uma coisa para vocês, meus amigos. É mais difícil você desmontar uma plataforma do que desmontar uma unidade espacial lá, uma estação espacial. Uma estação espacial, você dá um empurrãozinho nela, dá um empuxo nela ali, arrebenta ela toda no meio do vácuo ali do nosso universo, e se ela entrar na atmosfera terrestre, ela se desintegra. Então, eu acredito que, de uma forma simples, é muito mais tranquilo. Agora, desmontar uma coisa que está flutuando no meio do mar, pesada pra caramba, com toda essa complexidade, com pessoas a bordo, de uma forma que não aconteça problemas desse tipo, é muito mais complexo, tá? Então, é importante que as pessoas tenham, é importante que vocês tenham esse nível de atenção. O ambiente marítimo é um ambiente muito complexo. Pessoas são complexas, o ambiente é complexo, os serviços são complexos. Então, é muita complexidade num lugar só. Então, esteja preparado. Acompanhe a gente aqui, a gente no canal vai ter sempre informação entre técnica e lúdica, mas vai ter muita informação. Temos bastante coisa já lançada, então acompanha para você ficar sempre antenado. Então, voltando aqui para a questão da P-19, a Portos Navios avisou ali, né, passou a informação, saiu também no Clique Petróleo Inglês, falando, você vê que a foto ela é bem ilustrativa da situação. Se você está a bordo de uma situação dessa, você fica preocupado, e aí que entra o treinamento, a liderança, não se desesperar, existem procedimentos de evacuação, você tem que estar preparado, o seu psicológico tem que estar pronto, e você já sabe, quando você vai para bordo, você está indo para um ambiente que não é um ambiente, vamos dizer assim, fácil, é um ambiente complexo, entenda isso. Então seja responsável com suas rotinas, cuidado, principalmente quando você já está numa unidade igual a P-19 que a gente está vendo aí, que ela já tem uma certa idade, ela já não trabalha mais e já tem um histórico, já houve rompimento de 2 amarras da P-19 agora em agosto de 2024, eu falei lá no Instagram ontem, passando essa notícia. Se você não viu, dá uma corrida lá, porque eu botei isso no story, já deve estar saindo. Então presta atenção no nosso Instagram também, Porto_Saber, tá bom? Lá no nosso Insta você vai conseguir acompanhar informações mais rápidas, e aqui no YouTube a informação completa. Então, a P-19 e a P-38, só no mês de agosto, já tiveram 5 amarras rompidas. 5. Tem várias, sim, mas tem várias porque tem uma necessidade, não pode romper. E no mês de agosto, agora, de julho até setembro, a condição de mar na Bacia de Campos ela é um pouco mais brava, tá? Assim, a condição de mar na Bacia de Campos de julho a setembro, não é muito fácil, tá bom? Então, já existem vários relatos de problemas desse tipo, principalmente no descomissionamento. E quando a gente fala de descomissionamento, entenda que isso é um mercado muito grande. É uma nova área de atividade da Marinha Mercante.
Por quê? Porque tem coisas que estão boiando desde 1970, amigo. Existem FPSOs que foram VLCCs, eu falei isso no vídeo passado, o que é VLCC? É o Very Largo Cargo Carrier. Era uma embarcação gigantesca construída na década de 80, alguns foram construídos aqui no antigo estaleiro Ishikawa-jima. Eu falei no vídeo passado, vai lá dar uma olhadinha, eu vou deixar aqui no final do vídeo essa referência. Então, assim, são embarcações que foram muito bem construídas, porque nós já fomos bons pra caramba em construção de navio. Infelizmente, o Brasil não tem um projeto de Estado sobre a marinha mercante, é uma coisa... Mas eu falei também sobre isso no vídeo passado, eu não quero ficar aqui entrando em detalhes com vocês nessas questões, porque o foco aqui é falar um pouco da questão da estabilidade. Tá? Mas voltando à questão lá do descomissionamento, o descomissionamento é um novo negócio dentro da marinha mercante. Então, várias plataformas precisarão ser desmontadas. O Brasil vive um momento decisivo para definir políticas para atividades de reciclagem que deem segurança jurídica ao setor, que estimule a economia circular. Existem muitos países, se vocês não sabem, que você recicla navios. A Índia é craque nisso, mas no estilo da Índia, né? Quem segue o Gororoba Narrada sabe que a Índia tem as suas particularidades. Eu não quero entrar no detalhe aqui, mas existe no Brasil uma demanda muito grande de o que fazer com as embarcações antigas, com as embarcações velhas. Você já viu aquele monte de pau velho que fica aí na Baía de Guanabara? Lembra do São Luís, que deu uma beijoca na ponte, Rio-Niterói? Aquele navio estava fundeado na Baía de Guanabara há muito tempo. Então, assim, existe um cuidado, uma atenção, e parece que as coisas só funcionam quando a água bate no popô. Quando a água bate no popô do cidadão é que a gente começa a tomar um pouco de atitude. A gente precisa ser um pouco mais inteligente e fazer as coisas com antecipação. Então, voltando aqui, eu vou botar isso aqui na tela para vocês. O que é isso? Isso é um navio, uma embarcação ro-ro. Ro-ro é um tipo de embarcação em que a carga entra roll on, roll off. Ela entra através de, ou seja, carros, né? Ela entra rodando e sai rodando, ou seja, ou por métodos próprios, ou através de carretas, enfim. São embarcações que a estabilidade é sempre muito sensível. Por quê? Você já viu no Porto do Rio passando, no Porto de Santos, em Vitória, por exemplo, conteneiros também, porque é movimentação de carga. Quando você tira carga de um lado, eu vou falar lado, não vou falar bordo, porque o nosso público aqui é diverso. Tem gente que já está na marinha mercante, que já trabalha na área, tem gente que nunca está tentando entender. Então, quando você tira peso de um lado, vamos supor que você está lá vamos botar um caiaquezinho. Você sabe muito bem, se você está tentando sair de caiaque na praia, se alguém pula do teu lado ali e se pendura, o caiaque pode virar. A mesma coisa é uma embarcação, só que uma proporção muito maior, seja independente de qualquer coisa. Por quê? Porque existe essa necessidade de ter estabilidade. E você tem que entender que um mar mexe com a embarcação. Ondas, vento, corrente, todas aquelas forças trabalham na embarcação. Então, é importante que você entenda que ao longo do seu período, né, de vida, a embarcação vai passar por um trabalho, ela vai passar por todos os movimentos que o mar vai exigir dela. Então, isso é um exemplo de situação em que, quando você tira carga demais de um lado e tem carga demais do outro, você começa a pender por um lado. Se você bota carga demais aqui e não tem como parar esse carregamento, você vai trazer essa embarcação para sair da sua inclinação. É o que pode ter acontecido na P-19. Como eu falei, é uma unidade marítima que está em fase de descomissionamento. Às vezes a pessoa abriu uma válvula para começar a fazer um lastro para equilibrar, porque estava tirando carga de um lado, ou estava fazendo um balanceamento de estabilidade em função da necessidade da unidade marítima, e acabou que ela depois não conseguiu fechar uma válvula, por exemplo, porque a válvula trancou, ou tiraram uma seção de rede, ninguém estava sabendo, começou a entrar água no outro lado. Então, assim, unidades que estão em descomissionamento e, principalmente, unidades que estão em reparo precisam ser monitoradas de perto. Tem que ter um gerenciamento muito bom, tem que ter uma galera muito ativa, prestando atenção e com conhecimento do que está fazendo, tá bom? Curioso e palpiteiro tem um monte. Eu posso falar para você, porque eu já trabalhei nessa área há mais de 25 anos que eu trabalho nessa área, já passei por vários tipos de projetos, então assim, eu acho que eu consigo falar com você com uma certa categoria, e quem está seguindo os meus vídeos no YouTube está prestando atenção que eu falo com autoridade sobre aquilo que eu comento. Eu não fico dando palpite, não. Eu te provo por fatos e dados. É só você
assistir meus vídeos que estão já no YouTube postados ali, tá bom? Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês aqui é que a gente não pode esquecer, e deixa eu pegar aqui, lembra dessa plataforma? Vocês sabem qual é essa criança aí? 355 milhões de dólares custou? É a P36, que afundou em 2014, foi para o fundo em 2014. Lembra que foi na época que o Brasil estava chegando na autossuficiência em produção de petróleo, e aí a P36, logo naquele período, pum, foi para o fundo. Foi uma tragédia, né? Não tem nem o que falar muito sobre isso, mas serviu de exemplo. E por quê? Um dos motivos, né, que se identificou durante a investigação, a P36 ela foi desenvolvida, o projeto inicial dela foi feito em Gênova por uma empresa italiana, ela foi feita para ser uma sonda, não uma unidade de prospecção e produção de petróleo. Enfim, isso, você pode pegar um ro-ro e transformar num flotel? Claro, se o projeto for bem feito, mas você tem que entender que algumas coisas no projeto foram desenvolvidas para que ele seja um ro-ro, que ele fosse um ro-ro. E agora ele é um flotel. Então existem diferenças de projetos que precisam ser muito bem analisadas. Então a P36 deixou um recado grandíssimo, enorme para o Brasil, e eu acho que quem tem uma boa memória, né? Quem tem uma boa memória vai repensar alguns fatos em decorrência dessa questão da P36, em questão agora da P19, enfim, cuidado, gente, cuidado. E aqui é um exemplo que eu estou colocando para vocês sobre a relação peso e empuxo, tá? Peso puxando para baixo, empuxo empurrando para cima. Se esse equilíbrio se perde, o peso fica maior, você vai para o fundo. Quando você entra no mar ou num rio e água doce e água salgada tem uma flutuabilidade diferente, por isso que aquelas marcaçõezinhas no costado, tem uns risquinhos assim, não é marcação de calado. No meio de uma embarcação, ele tem um disco. Eu não vou falar muito agora não, senão vai ficar muito comprido o vídeo, já está passando 10 minutos. Mas a água doce ela tem uma densidade, a água salgada tem outra. Então, lógico, tipo assim, se você pega o óleo de cozinha e coloca uma casca de ovo no óleo de cozinha, você vai ver que ele fica muito mais em cima. Se você pega a mesma casca de ovo e bota na água, você vai ver que ele afunda um pouquinho, porque a densidade da água e do óleo é diferente, tanto é que quando se mistura uma coisa e outras ficam em lugares diferentes, né? Um fica em cima, outro fica embaixo. Então, o peso e empuxo existe para que você equilibre. Se não tem equilíbrio, aderna, emborca, afunda. Bom, basicamente é isso. É uma força atuando contra a outra. Quando você tem equilíbrio das duas, você está bem. E uma embarcação, ela tem vários tipos de movimentos, né? Então, eu tenho os movimentos laterais, os movimentos longitudinais, você tem os movimentos de proa, enfim, não é esse vídeo agora que eu quero falar isso, mas o que eu quero ver e que eu quero te mostrar que está nesse exemplo é essa interação entre as forças do empuxo e o casco da embarcação. Se eu colocar muito peso numa área só, vai acontecer o que aconteceu na P36, o que aconteceu nessa embarcação aqui e o que aconteceu na nossa querida P19, que já está em fase de descomissionamento. Eu espero ter conseguido passar para vocês o máximo de informação importante. Vou continuar trazendo esse tipo de assunto, porque ele é inerente da nossa função. O cenário está diferente, porque eu não estou em casa, estou num outro ambiente, também é casa, né? Mas desculpe se não ficou tudo muito bem feitinho aqui, mas eu estou tentando fazer o melhor com o que eu tenho, e eu tenho certeza que a galera que segue o canal é uma galera que tem uma mente bastante aberta e está aqui disposto a aprender, independente de qualquer coisa. Muito obrigado, nós já passamos aí dos 15 minutos, eu quero encerrar o vídeo com um agradecimento a você que seguiu, um vídeo extraordinário. Tente tirar o máximo de informação possível e comenta aqui no vídeo, bota lá seus comentários, eu vou deixar os links aqui também dentro da descrição. Comenta, fala comigo, manda mensagem, pode criticar, pode elogiar, pode fazer o que você quiser, desde que seja de uma forma respeitosa. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima, gente.